Estamos iniciando novembro de 2022 e nesse dia primeiro a notícia inicial naturalmente não poderia ser diferente, como a definição de um cenário político em nosso país. Tivemos as eleições para todos os cargos executivos e legislativos e temos assim então um novo cenário que ainda está em fase de consolidação nesses 2 próximos meses, mas já temos bem claro a definição de um quadro político que será bastante difícil em termos de governabilidade para esse primeiro, pelo menos na fase inicial do governo federal. Nós temos já o Senado Federal definido no primeiro turno, um terço das vagas, todos os deputados federais, distritais e estaduais foram renovados, toda a Câmara Federal, o Senado e as Câmaras de Deputados nos estados, e nós temos então uma posição partidária menor do que era no passado, mas temos aí realmente uma fragilização muito grande de partidos políticos. Óbvio que na área da educação nós não temos aí nenhuma luz definida em termos de perspectiva de ministro, mas sabemos que temos que ter paciência porque todas as coisas, as fases passam normalmente, todos os países passam por essa transição e queremos torcer realmente que seja uma transição que dê expectativa de um futuro para o nosso país de forma positiva. Mas temos que aguardar e vamos acompanhar. O Instituto de Pesquisa e Administração da Educação vem acompanhando todos esses desdobramentos políticos, mas ainda não há nenhum prognóstico em termos no campo da educação. Existem alguns anúncios por parte do Partido dos Trabalhadores, que venceu a eleição federal. Nós temos 3 pontos que foram colocados como prioritários. Um sobre a merenda escolar, que naturalmente já é previsto, em toda a legislação. Um segundo sobre a internet nas escolas, que também já é previsto. E um terceiro sobre FIES, ProUni, e falando também em Enem. Então, o financiamento deve ser uma priorização, pelo menos colocado assim no plano de governo, mas não temos outros pontos a destacar por enquanto. Esperamos que nessa transição tudo vá se caminhando para ter um plano oficial e possamos conhecer um novo ministro ou a nova ministra, com uma probabilidade bem grande que existe, para termos a estrutura dos órgãos ministeriais todos definidos nessa sequência. Então, vamos torcer que o país avance e que tenhamos realmente a educação como efetivamente uma prioridade. No cenário internacional, nós destacamos a Unesco, que desenvolveu um trabalho e liberou um estudo bastante amplo sobre a violência na educação. Então, nós temos chamado o papel dos professores na prevenção e no enfrentamento da violência escolar. É o tema do estudo central pela Unesco e que traz naturalmente posições bastante claras em termos do papel, a relevância do papel do professor nessa jornada de enfrentamento ao bullying, ao ciberbullying e outros aspectos de violência física, inclusive, como ocorre lamentavelmente em muitas regiões do mundo. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, houve a divulgação, a liberação de um livro eletrônico sobre os 34 anos da Constituição. O Supremo veio consolidando esse trabalho há algum tempo e agora, ao completar 34 anos da Constituição Federal, liberou esse livro, que é um livro virtual, bastante extenso, com posições, comentários e as emendas constitucionais todas que ocorreram nesse período, mas é uma obra disponível gratuitamente que vale a pena ser incorporada às bibliotecas escolares. Câmara dos Deputados, que estavam em um recesso não oficial, mas um recesso branco desde agosto, voltou a fazer reuniões. E nesse dia 1º realizou uma reunião da comissão com alguns projetos considerados prioritários, mas temos ainda muitos projetos a serem apreciados esperança desse ano legislativo ainda. Alguns parlamentares não voltarão, não foram reeleitos, mas teremos aí provavelmente quórum suficiente para decisão nos projetos de lei.
Como tem sido feito a cada época de Copa do Mundo, nós temos destacado a educação dos países da Copa. E nessa edição nós destacamos dois países, Marrocos e México. Marrocos é um país que tem uma história muito grande em educação, porque lá surgiu a primeira universidade do mundo. Conta a história que no ano de 859 surgiu a universidade numa cidade chamada Fez, e uma escola muçulmana, mas com características já de uma instituição de ensino superior. Marrocos tem uma educação considerada razoavelmente boa, é gratuita e obrigatória. Os índices de analfabetismo são relativamente altos, temos 30% mais ou menos de taxa de analfabetismo e temos realmente programa de trabalho com relação à parte de educação sendo incentivada para uma melhoria. Mas não é um país que tem uma relevância grande no campo da educação, a não ser o lado histórico, por ser sede da primeira universidade. Já o México, por sua vez, tem uma característica de grandes instituições, grandes em termos fisicamente. Nós temos mega universidades que funcionam muito bem, inclusive com educação à distância. E o México tem realmente a educação livre, a laica obrigatória para todas as pessoas. Os índices de analfabetismo são muito pequenos, são cerca de 3% de analfabetos, e tem realmente uma aproximação muito grande de alguns programas educacionais da Espanha, até pela própria cultura. Então nós temos aí no campo, por exemplo, de educação à distância, uma ligação forte com modelos de universidades espanholas, mas está inserida aí na América do Norte e tem naturalmente uma migração de muitos que se preparam para os Estados Unidos, por isso também o inglês é uma língua obrigatória em termos das escolas. Mas são dois países que têm características bastante diferentes e que naturalmente é natural pela própria formação deles. Entre as entidades, nós destacamos nessa primeira edição de novembro o Sindicato do Estabelecimento de Ensino, chamado das Empresas Educacionais Privadas do Espírito Santo, que completou 60 anos, é realmente uma entidade tradicional, presidida pelo professor Bruno Loyola Del Caro, que exerce a presidência já há algum tempo, mas tem tido uma mudança frequente das presidências, o que é bom isso em termos de oxigenação das lideranças educacionais do Estado. Mas congrega realmente um número razoável de escolas de educação básica e superior, não há um sindicato de ensino superior do Espírito Santo, e o sindicato congrega todos esses pontos e parabenizando pelos 60 anos de existência. E a última matéria são sobre os eventos virtuais definidos pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação para os meses de novembro e dezembro. O Instituto irá realizar em novembro um fórum virtual, um evento sobre inovação e gestão, as bases para a viabilização das empresas e instituições educacionais. Esse é o tema central do evento, que acontecerá em novembro pelo Instituto. Em dezembro será um fórum que encerra naturalmente o ano sobre os cenários políticos e os reflexos da educação brasileira. Então são os temas já definidos para os eventos virtuais, realizados em novembro e dezembro, e esperamos contar realmente com especialistas debatendo esses temas que já foram definidos, já estão inclusive programados com datas e horários, e a transmissão naturalmente pelo site, pelo canal da TV de Educação do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Vamos torcer que novembro seja um mês que avancemos e que as escolas possam ter tranquilidade para preparar o ano letivo, o semestre letivo de 2023.